E aí pessoal, tudo bom? josebrito.com.br, esse é o nosso site, professor@josebrito.com.br, nosso e-mail. Entra lá, deixa informação, passa e-mail, perguntas, dúvidas, críticas, enfim, vamos interagir que isso é legal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre acareação, ok? Acareação, um ato processual ou até na fase de inquérito policial, se utiliza muito lá no inquérito policial e já na fase processual em audiência é menos usado. Ainda acontece, hoje eu tive essa experiência de atuar e ter sido requerido pelo Ministério Público uma acareação. Mas vamos falar desse instituto, eu vou ler o artigo e a gente vai começar a desenvolver essas questões aqui, tá? Estou com uma vara de MECOM aqui, aquele bem pesado, né? Vamos lá. A careação, tá? Nada mais é do que colocar cara a cara, né? As pessoas, ou a gente vai ver quem pode, os réus, testemunhas, enfim, existe um conjunto de pessoas ali que estão frente a frente para dirimir, tirar alguma dúvida existente sobre determinados fatos. Olha o que diz o artigo 229 do Código de Processo Penal. A acareação será admitida entre acusados, então aqui já começa a mostrar como ou quem vai participar dessa acareação. Então, a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Então, aqui no 229, já mostra para a gente quais são as pessoas que poderão participar da acareação, ok? Algumas coisas que a gente tem que observar, como diz aqui na lei. Bom, a acareação ela tem que ser realizada, né, após a declaração de todas as pessoas. Então, se você, ou se o juiz, ou se o promotor, ou se você, advogado, defensor, tiver interesse em realizar uma acareação, só pode acontecer a acareação quando o ato do depoimento ou do interrogatório, por exemplo, já tiver ocorrido. Então, se você quiser fazer uma acareação entre réu e uma testemunha de acusação, essa testemunha de acusação já deve ter prestado informação e o réu já deve ter sido interrogado, por exemplo. Ou se for com duas testemunhas, uma de acusação e uma de defesa. Óbvio que essas duas testemunhas primeiro terão que prestar seus depoimentos para depois a gente saber se houve ou não alguma divergência. Então, um dos primeiros requisitos. O segundo requisito, e esse sim é bastante interessante, é que deve ocorrer uma divergência, tá? E referente a essas divergências deve ser efetivamente relevante. Então, às vezes, isso é comum no contexto do processo, ter algumas informações que elas divergem, mas não são informações que vai trazer comprometimento para a absolvição ou para a condenação. Isso é normal acontecer. Nesses casos, não há necessidade de acareação. Então, por exemplo, um fala que estava chovendo, outro fala que estava sol. Qual é a diferença disso? Em princípio, nenhuma, né? Agora, se um fala que está totalmente escuro e o outro fala que existia uma iluminação, dependendo para a defesa, isso pode ser útil, ou para a acusação, porque aí, se nós estivermos tratando de questão de reconhecimento de autoria, por exemplo, isso pode fazer uma variação. Então, tudo vai depender do caso concreto. O que eu quero dizer é necessário que se tenha uma divergência sobre o fato, né? E essa divergência ela seja realmente necessária para que essa divergência ela seja necessária a existência da acareação para dirimir uma dúvida que pode decidir a causa, tá? Então, se for informações desencontradas, a gente não precisa e nem deve ser deferida a acareação. Agora, se for no sentido que eu estou falando, aí realmente é necessário a acareação, tá?
Parágrafo único, do 229. Os acareadores serão perguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo a termo o ato da declaração. Então, o ato de declaração deve ser reduzido a termo, ou seja, deve ser escrito. Hoje, com videoconferência, hoje, com o sistema eletrônico, está sendo tudo gravado, né? Mas o juiz deve ler para as partes, né, que vão fazer a acareação, os pontos divergentes e pedir os esclarecimentos que são necessários. A questão o juiz pode fazer perguntas, né? Aí vamos voltar lá atrás naquela discussão que o juiz, para alguns o juiz pode, porque o juiz não é um mero homem de pedra, em busca do princípio da verdade real, ele pode fazer perguntas. Para outros, tal como eu, que sustento que ele não poderia fazer perguntas, porque a gente entende que o princípio da verdade real, na realidade, não existe essa verdade real. Isso é lá do sistema inquisitório, e isso já foi para a gente banido, mas na prática isso acontece, infelizmente. As partes poderão fazer as perguntas, tanto a acusação quanto a defesa, dentro daquilo que entenderem que seja necessário para que essa divergência possa ser sanada, tá? Ou ser ratificada, dependendo do caso concreto, né? É um ato até um tanto quanto vazio assim, de credibilidade, porque se for o réu tem direito a mentir, por exemplo, a vítima mente direto. Então, se eles perceberem que eles mentiram e que tem que sustentar aquilo, eles vão sustentar aquela mentira. Então, é um ato assim, um tanto quanto, né, sem muita eficácia, eficiência. Talvez lá na delegacia, lá nos bastidores, né, nos corredores lá que tudo acontece, pode ser que funcione. Se não tiver com o advogado presente, aí realmente a coisa complica, tá? Mas lembrando que se acontecer lá na delegacia, aquilo lá para a gente não é prova, aquilo são meros elementos para que possa o promotor ter informações para deflagrar a ação ou não, tá? 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das outras que esteja presente, a esta se darão conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Então, se faltar uma testemunha e a outra estiver presente, vai fazer a acareação com aquela que está presente, sem a presença daquela que está ausente. Então, a acareação fica meio prejudicada. Vai fazer as perguntas para aquela que está ali, ela vai falar, vai ratificar ou não vai retificar, seja lá o que ela vai fazer, para depois, quando a outra testemunha for chamada e comparecer, ela vai discorrer, informar sobre as perguntas que forem realizadas a ela. E depois a parte interessada vai confrontar, para saber se sanou ou não aquela divergência. É um tanto quanto complicado. Se a acareação é colocar as pessoas presentes cara a cara, nesse caso aqui eu acho que perde totalmente o objetivo, mas está na lei. Tá? Consignando-se no auto, explicar e observar. Se subsistir a discordância, expediciar a carta precatória à autoridade do lugar para que a outra testemunha ausente transcrevendo-se as declarações desta e as testemunhas presentes nos pontos que divergirem, bem como o texto do referido auto, tá? A fim de que se complete a diligência ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Ou seja, se for o caso de mandar a carta precatória para ela ser ouvida lá e depois trazer essas informações, juntar nos autos para confrontar, vai ser feito. Volto a falar, me parece que é um ato, nesse caso, quando falta uma testemunha ou um dos acareados, uma das pessoas que vão participar da acareação faltar, acho que fica um tanto quanto prejudicado. Na prática, gente, eles fazem essas acareações malucas aí, tá? Bom, questão aqui interessante. O juiz pode, de ofício, determinar a acareação? Bom, segundo a lei, pode. Ainda mais por força do artigo 157, que para muitos ainda está aí e está em vigor realmente, porque não foi revogado. Mas para quem ainda sustenta essa ideia, então, delegado de polícia, promotor de justiça, magistrado, esse pessoal, para eles o 157 está valendo e poderia de ofício o juiz determinar o ato da acareação, ok? Para um sistema acusatório, um sistema garantista,
um sistema respeitando o devido processo legal, paridade das armas, imparcialidade, por aí vai, nós entendemos que o juiz não pode, de ofício, né, determinar que seja feito o ato da cariação. Na prática, José Carlos, o que acontece? O juiz sempre está fazendo isso aí você conseguindo em ata, né, que o juiz não deve praticar aquele ato, porque ele está quebrando o sistema acusatório, ingressando até no sistema inquisitivo, e até via de regra, fazendo o papel do promotor de justiça. E depois você recorre para evitar aí prejuízo para o seu cliente. Então faça consignar na ata se isso partir do juiz. Tá? Quanto ao réu, lembrem-se, tá? O réu não é obrigado a participar da cariação. Então, vamos imaginar, isso aconteceu comigo. Eu estava numa audiência, tudo transcorrendo normalmente, eu nem vi assim, motivo para o procurador requerer a cariação. O procurador requeriu a cariação entre o réu, era mais de um réu, entre os réus, e foi só entre os réus. Ele requeriu só entre os réus porque tinha umas divergências. Gente, aí eu perguntei qual seria o teor dessa divergência. Ele falou que era tão insignificante, e aí eu concedi o meu cliente participar. A pergunta foi mais ridícula que já tinha sido anteriormente, então não mudou nada. Aquilo ali foi uma perda de tempo. Mas se eu percebesse que fosse alguma coisa prejudicial, eu falaria, né, para o magistrado que o meu cliente não iria participar da cariação porque tudo já tinha sido esclarecido. O juiz pode obrigar? Não. O promotor pode obrigar? Não. Então, poderia ter o ato com outras pessoas, não com o meu cliente. Eu não permitiria. Outra coisa, nesse exemplo que eu dei, que eu permiti que meu cliente participasse do ato, né, da cariação, quando eu fiz a pergunta para o promotor, quais são os pontos divergentes? Quais as perguntas que serão realizadas sobre que ponto? Ele iria informar, eu poderia concordar e poderia pedir, requerer, né, ao juiz o sobrestamento do feito por 10, 15 minutos, tendo em vista que eu iria fazer uma entrevista ao meu cliente e explicar para ele o que poderia estar acontecendo ali. Isso é perfeitamente possível acontecer. Eu fiz isso e o juiz indeferiu. Faça consignar na ata, ou então não permita que seja o que ocorra a cariação. Certo é que se você falar que você vai permitir que seu cliente participe da cariação, mas que você precisa, né, que a audiência seja suspensa por um período de 10, 15, 20 minutos, seja lá o tempo que for, o juiz certamente vai conceder, porque ele também tem interesse. Então, oriente o seu cliente, por exemplo, do que ele pode falar, do que ele não pode falar, se ele vai manter a mesma versão, se ele não vai, enfim, isso vai ficar ao seu critério junto com o seu cliente. Em regra, eu não deixo ter a cariação, porque é um ato totalmente desnecessário, não produz grande eficiência, eficácia, e na verdade só vem para beneficiar a acusação. Então, gente, em regra, não permita. Essa é a minha linha de raciocínio, tá? Eu, em regra, não permito. Permiti nessa vez exatamente por isso, foi uma exceção e a pergunta era tão ridícula, né? E eu deixei acontecer, até para dar credibilidade para o meu cliente. E se durante essa cariação que ocorrer e o promotor realizar outras perguntas, né, que venha, por exemplo, a extrapolar ou até venha comprometer o seu cliente, dependendo da resposta, você pode falar, toma a palavra na hora, pela ordem, essa pergunta ele não vai responder, porque não faz parte do ponto de divergência. O que o senhor está fazendo na realidade, uma nova pergunta de um desdobramento do esclarecimento que aconteceu. O ato já aconteceu lá atrás, então ele não vai responder. E fala para o seu cliente, não precisa responder. Direito ao silêncio, ele não responde. Então, esses cuidados vocês precisam ter. Lá no caso prático, né, tem que estar atento, porque às vezes quando se permite a cariação e eles estão lá discutindo pontos
divergente que foi colocado na mesa para eles discutirem, o promotor ou o juiz, se for o caso, né, pode ficar ali, tá ali caçando alguma informação para depois ele vir com uma pergunta. Então, cuidado com essa maldade deles. Então, se ele faz uma pergunta em cima do que aconteceu da cariação, se você entende que essa pergunta vai prejudicar o seu cliente, não deixe ele responder, entendeu? Doutor, ou excelência, essa pergunta o réu não vai responder, tendo em vista que isso é um desdobramento da cariação. A cariação não foi feita para isso, então, portanto, ele não vai responder. Ah, doutor, mas ele tem que responder. Não, ele não tem que responder, direito ao silêncio, fulano de tal, não responda. E acabou, vai ficar por isso mesmo. Então, é uma forma, né, de se produzir provas, inclusive está lá inserida lá no capítulo lá de provas, mas volto a afirmar, em juízo, eu não vejo muita eficiência, muita eficácia, e principalmente para o réu, só se for alguma coisa muito boa, porque você tem que prestar atenção que geralmente essas acariações é para buscar alguma coisa para prejudicar o seu cliente. Promotor não está ali de bonzinho, juiz também não está ali de bonzinho, né? É incrível isso, mas é a verdade. O que a gente queria que fosse tudo justo, mas não é justo, infelizmente não é justo, não é só justo, mas principalmente não é leal. O princípio da lealdade processual, que eu sempre falo, que as partes devem ser leais, né, para com os outros e para com o processo, porque aí você provavelmente atingiria o que é justo, isso não existe de um lado. E também não vai existir da nossa parte. Por consequência, isso acaba sendo um divisor de águas e que não adianta você ficar batendo naquela tecla ali e achar que o mundo é lindo e maravilhoso, que está todo mundo ali é bonzinho. Não é, está todo mundo ali defendendo seus interesses. Então, a cariação é esse ato processual, está lá do 29230, né? E são só 2 artigos, você vai ler ele ali e você vai entender isso de uma forma bem clara, mas principalmente no caso prático, fique atento para esses detalhes que eu passei para vocês, que eu estou passando aqui, tá? E no mais é isso aqui. Logo eu vou estar trazendo mais informações para vocês sobre questões processuais, enfim, sobre direito criminal. josebrito.com.br, nosso site, entra lá, tem bastante informação legal. professor@josebrito.com.br. Deixa lá seu e-mail se você quiser, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Grande abraço aí, bons estudos.